Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Perante o Eterno. Este é o nosso 10º estudo da classe bíblica com o título Conhecendo Mais, onde falaremos hoje um pouco sobre o Evangelho em símbolos. Como era pregado o Evangelho na época do Antigo Testamento? Lembrando que este estudo foi realizado também no espaço Novo Tempo de Campinas. Nós temos aqui neste canal uma variedade de estudos e de vídeos diferentes, até mesmo audiobook. Confira clicando em playlists. E lembrando também que todas as sextas-feiras, às 19 horas, nós temos lives com professores, pastores e psicólogos voltados ao assunto do livro Mente, Caráter e Personalidade. Deixe aí agendado este horário, deixe separado este horário para nosso crescimento espiritual e principalmente mental. Já deixa aí também aquele like extremamente importante. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que se inscreva, ative também o sininho de notificações, fazendo assim com que o YouTube torne relevante todos esses vídeos. Siga-nos também no Instagram e que assim possamos todos ficar juntos perante o Eterno. Antes de iniciarmos esse estudo, faremos uma breve oração. Feche seus olhos. Querido Pai, te agradecemos por tantas bênçãos que nos tem dado. Suplicamos a tua bênção sobre este estudo, que possamos crescer em nome de Jesus. Amém. Lembrando mais uma vez que este é uma sequência de estudos e aqui são passados apenas alguns versículos. Como eu disse, o nome deste estudo é o Evangelho em Símbolos. Bem, o Evangelho você já sabe muito bem o que é, não é verdade? Embora sabemos que é um pouco mais, ficaremos com a primeira parte, boas novas, isso mesmo. E símbolos, por definição, obviamente, é uma imagem que representa uma ideia, uma informação, por exemplo. Podemos encontrar os símbolos em todos os lugares. Por exemplo, na matemática, encontramos vários símbolos. No trânsito, não é verdade? Olha, no shopping, no controle remoto, no carro, enfim, em lugares variados, símbolos dos mais diversos. Acredito que você identificou quase todos, não é mesmo? Porque é uma didática muito fácil de aprender, muita coisa. Quando nós vamos, por exemplo, na Bíblia, podemos encontrar vários símbolos também. Hoje, especialmente, eu gostaria de nos deter no estudo do santuário. Ao estudarmos sobre o santuário, podemos observar uma simbologia dos rituais ali no passado, que nos diz muito a respeito do que Cristo está fazendo por nós hoje, neste momento. Vamos lá então? Vejamos a ideia do santuário e a salvação. Uma pergunta muito importante é: com qual objetivo Deus mandou que Moisés construísse um santuário? Vamos lá? Encontramos a resposta em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Acompanhe. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha só que maravilha! O próprio Deus sempre teve o interesse, o desejo de habitar junto conosco. Esse sempre foi o desejo de Deus, estar junto com sua criatura, com seus filhos, estar presente. Esse é o verdadeiro relacionamento. Foi a determinação de Deus a Moisés, enquanto ele estava com Deus ali no monte. Os israelitas estavam a jornadear ali pelo deserto e Deus queria que eles entendessem que ele estaria sempre presente com eles também. Durante toda a peregrinação cansativa deles ali no deserto, o símbolo da presença de Deus
os acompanhou. Sua tenda estaria ao lado da dos homens. Olha que maravilha! O tabernáculo, assim era chamado o santuário móvel que os israelitas tinham durante a sua peregrinação. Quando num estudo mais profundo, podemos ver que existem vários objetos e cada um com a sua importância. Vamos ver, por exemplo, são eles: a arca, tinha o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas, o véu, o altar de holocausto, que era o sacrifício contínuo também, tinha o átrio, que era o pátio, ali do tabernáculo, tinha as vestes sacerdotais, o altar de incenso, a bacia de bronze. Mas uma pergunta importante: como foi construído esse santuário e quantos compartimentos ele tinha? Vamos lá? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Existia um pátio exterior, que também era chamado de átrio. Era cercado por uma cortina que servia de muro, mostrando ali os limites daquele lugar. Leiamos lá em Êxodo, capítulo 27, verso 9, que diz assim: farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. E ele continua ainda até o verso 17, mostrando os detalhes ali, como deveria ser construído. E então no pátio é onde ficava o altar de holocausto e também a pia, chamado lavatório. E então uma tenda, tinha ali uma tenda, no qual o primeiro compartimento era chamado de lugar santo. Era o primeiro compartimento restrito somente aos sacerdotes. Existiam 3 objetos dentro do lugar santo. Tinha a mesa com 12 pães da proposição, que era a comunhão ali, o candelabro de 7 braços e o altar de incenso. Podemos ler em Êxodo capítulo 40, verso de 1 a 7, que diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu, meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar de holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. E por fim, um compartimento menor da tenda que era chamado Santíssimo ou Santo dos Santos. Leamos lá em Hebreus capítulo 9, versos 2 e 3, que diz assim: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Esse era o último compartimento do tabernáculo e o mais importante. Era o lugar onde ficava a Arca da Aliança e uma tampa que cobria a arca com 2 querubins e que se chamava propiciatório. A única coisa que separava o lugar santo do lugar santíssimo era um véu grosso. Está lá em Êxodo capítulo 26, verso 33. O único que podia entrar nesse lugar era o sumo sacerdote, apenas uma vez ao ano, no dia da expiação, ou obviamente
quando tinha que desarmar o tabernáculo para continuar a jornada, ou quando um novo sumo sacerdote assumia, e isto depois da mais cuidadosa e solene preparação. Leiamos lá em Êxodo capítulo 26, versos 33 e 34. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. E acima do propiciatório repousava a glória do Santíssimo, que também era chamada de Shekinah. Que maravilha, não? Vamos ver agora algo muito interessante. Como sabemos, tinham sacerdotes e o sumo sacerdote, não é? Vamos ver quais serviços eram feitos nesse santuário diariamente. Acompanhe lá em Números, capítulo 28, dos versos de 1 até o 6. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro no crepúsculo da tarde, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Uau! Toda manhã e toda tarde, 1 cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito, era queimado sobre o altar, com a sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação ao Deus de Israel e a sua constante necessidade do sangue expiatório de Cristo. Simbolizava a salvação constante, a disposição da humanidade e o sacrifício pelo pecado, que marcava a confissão individual, onde simbolicamente o pecado era transferido do pecador para o santuário. Lembrando que estas atividades eram realizadas no pátio e no primeiro compartimento, o lugar chamado Santo. Mas também existia a cada ano uma cerimônia muito especial no santuário. Vamos ver que ritual era esse e o que ele representava? Vamos ler então Levítico, capítulo 16, versos 15 e 16, depois o verso 30 e o 34. Diz assim: Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Levítico 16, 15 e 16. E então no verso 30, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Levítico 16, 30. E no verso 34, isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação 1 vez por ano
pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 16, 34. Anualmente, o dia da expiação, também chamado de Yom Kippur, também conhecido como o dia do juízo e da purificação do santuário. Nesse dia, era um momento, o dia ali em que Deus exercia juízo sobre Israel e removia os pecados do santuário, aqueles depositados diariamente pela manhã e pela tarde. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo, ou chamado Santo dos Santos, confessava os pecados do povo e apresentava um sacrifício de remissão. Era uma ocasião de profunda solenidade em todo Israel, que todos ali se humilhavam na presença de Deus, pediam perdão, e se alguém não tivesse confessado o seu pecado e se arrependido, era eliminado do povo. Depois disso, eram retirados todas as cortinas, limpos o sangue, todo o sangue dali daquele lugar, e começava novamente o mesmo processo diário até o próximo ano. Lembrando que esse estudo não é um estudo aprofundado, hein? É só para termos um vislumbre de como era. E lembrando que estas são sombras das coisas que haveriam de vir. Mas afinal, em que se baseava o santuário construído por Moisés? Vejamos o que diz lá em Êxodo, capítulo 25, verso 40. Diz assim: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que foi mostrado no monte. Viu só? Então Moisés foi instruído por Deus para fazer exatamente conforme Deus mostrou para ele, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que façais todas estas coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8, verso 5. Viu só? Em Hebreus, confirma exatamente o que lemos anteriormente. Bem, se está na Bíblia que deveria ser feito tudo isso, por que então os cristãos não praticam esses rituais? Você já sabe a resposta, não é mesmo? Acompanhe comigo esse versículo, João capítulo 1, verso 29, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, o próprio João Batista reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Como Paulo disse, todo aquele serviço eram sombras das coisas que haveriam de vir. Eram um símbolo que, pela fé, deveriam acreditar que o Messias viria um dia e tomaria o lugar do Cordeiro e morreria de uma vez por todas. Veja agora em Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14. Diz assim: Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Olha que maravilha! E ainda acompanhe Hebreus 9, capítulo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Um santuário no céu? Olha só que interessante. Exatamente.
Lembra do que lemos? Que o santuário terrestre era a figura do verdadeiro? Era um modelo do que foi apresentado a Moisés. Então, agora acabamos de ler que Jesus entrou no santuário celeste, lá no céu. Leia comigo Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Que acontecimento fantástico, não? O véu, a cortina que separava o santo do santíssimo, foi rasgada de alto a baixo. Indica que não foi realizado por mãos humanas. E o que eles, com certeza, jamais fariam. O rasgar o véu, onde agora expôs o lugar santíssimo, foi um claro sinal do céu que, a partir de agora, o ritual deixou de ser uma necessidade e o antítipo e o tipo se encontraram. Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido. O cordeiro, como antítipo, não seria mais necessário. Não teria mais efeito nenhum. Cristo morreu exatamente na hora do sacrifício da tarde. O acesso ao Santo dos Santos era feito direto pelo sumo sacerdote e ninguém podia passar pelo véu. Agora, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Temos acesso direto através de Cristo. Lembra do versículo? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Foi o sacrifício de Cristo que permitiu que você e eu pudéssemos ter acesso direto ao Santo dos Santos, direto ao Pai. E como lemos agora há pouco que Cristo entrou no santuário celestial, a pergunta que temos que fazer é: qual é o significado do ministério de Cristo no santuário celestial? Veja o que diz, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilha! Quem nos condenará? Essa é a pergunta. Ninguém. Se você está ao lado de Cristo, ninguém. Cristo morreu por nós, e se o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador pessoal, ninguém pode nos acusar. Ele está à direita do Pai, intercedendo por você e por mim agora. E não importa o que tenhamos feito, é passado. A graça de Cristo cobre todo e qualquer pecado, desde que nos arrependamos de verdade. E ao pedir perdão, sendo sincero, você e eu podemos sentir o poder da maravilhosa graça que está à disposição de cada um de nós. O poder do perdão de Jesus está sobre você. Ele está intercedendo por nós e pode salvar a todos os que se achegarem a Deus. Bem como lemos, o tabernáculo, o santuário aqui na terra, deveria ser purificado, lembra? Mas e no céu? Leiamos Hebreus capítulo 9, verso 23, que nos diz assim: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. A purificação do santuário na terra eram representações também das realidades celestiais, e sua purificação também deveria ser representativa, ilustrativa, da mesma forma. No entanto,
as do céu não poderiam ser purificadas com as mesmas coisas da mesma forma como aqui na terra eram. Deveriam ser de forma superior. O sacrifício de Cristo é muito superior aos dos animais. O sangue de bezerros e bodes purificava as coisas relacionadas ao tabernáculo terrestre. Lá em Hebreus 9, 22, lembra? O santuário da antiga aliança. Mas o sangue de Cristo está relacionado com o verdadeiro santuário, o santuário do novo concerto. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Obviamente, se não há pecado no céu, do que então o santuário celestial deve ser purificado? Simples, o registro de todos os pecados. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este, assim como aqui, ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no cerimonial típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da expiação, lembra? Mas se tem um santuário no céu e precisa ser purificado, então quando isso deveria acontecer? Bem, esse é um tema para o nosso próximo estudo. Muito obrigado até aqui e que o eterno nosso Deus te abençoe muito. Até lá!